Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de volta. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre equações de segundo grau. Nós vimos no vídeo anterior que para obter as raízes nós poderíamos usar uma ferramenta matemática que é o algoritmo de Bhaskara. Agora nós vamos entender a aplicação disso. Então, em qual circunstância nós vamos utilizar e qual o propósito de calcular isso? Bom, a principal aplicação das equações de segundo grau é representar alguma coisa. Exemplo, quando eu faço um lançamento de um objeto, ele vai formar uma parábola num determinado ponto. Então ela vai subir até um determinado ponto, depois ela cai, a partir daquele ponto eu entendo que aquele ali é um máximo de altura que ele atinge. Ou, quando nós pensamos em um circuito elétrico, e nós queremos analisar o comportamento do circuito, e assim sucessivamente. O que nós faremos hoje? Nós faremos a interpretação gráfica dos dados para a construção do gráfico da equação de segundo grau. Então eu tenho uma equação de segundo grau, na sua forma algébrica, na sua forma numérica, propriamente dito, e eu preciso representá-la graficamente, para poder tirar algumas informações. Então a ideia desta aula hoje será darmos uma introdução a como fazer o esboço do gráfico da equação de segundo grau. Neste momento, agora a gente também vai começar a olhar ela não como equação, mas como função, tá bom? Joia! Bons estudos para vocês. Exemplo, se eu tenho este gráfico, lembrando que esse gráfico é o gráfico da Covid de uma semana atrás. Nós temos visto na mídia com frequência a ideia de uma curva aproximada dessa distribuição. Eu reforço agora já que não é possível ainda enxergar um pico. Mas se a gente, por exemplo, tivesse vendo um pico nesta curva, nós poderíamos então imaginar que eu tenho uma curva ascendente, e esta curva ascendente no instante final ali ela fosse igual ao pico da curva, tá? Então, supondo isso, claro que se a gente for observar com mais cuidado, a curva não é uma curva de segundo grau, é uma função exponencial de enésima ordem. A gente ainda não consegue conceber esta equação. Só depois que ela tiver o ponto de inflexão que a gente consegue enxergar a equação. E ainda tem outra coisa, tem a questão do achatamento que faz com que essa curva seja atenuada. Mas supondo que no ponto final ali, no último dado, fosse o nosso ponto de inflexão, ou seja, fosse o pico da curva, nós teríamos um comportamento mais ou menos assim, dentro de uma equação de segundo grau. E se fosse uma equação de segundo grau, retorno, não é só um exemplo para que a gente possa entender uma das muitas aplicações da análise da equação de segundo grau. Eu teria então uma curva passando por ali, muito próxima daquela curva de aproximação. Sendo assim, eu poderia olhar ela e falar assim, bom, em termos de previsões, se eu quero fazer previsões a partir destes dados, eu poderia olhar e falar assim, bom, então eu tenho na minha curva uma representação gráfica. Essa representação gráfica ela tem que ser colocada dentro de um eixo cartesiano, então eu tenho o eixo cartesiano XY, e dentro desse eixo cartesiano eu poderia observar que se eu estivesse no momento máximo dessa curva, eu teria então, e eu tivesse um declínio proporcional à subida, isso significaria que ela se estenderia por um período igual ao período anterior. Observa, olha só, nós estamos falando de abril a julho. Então, quer dizer, abril, maio, junho, julho, 4 meses. Isso significa dizer que eu teria, no mínimo, mais 4 meses até o desaparecimento desse evento.
Importante, aí é onde entram as representações gráficas. Quando nós olhamos uma representação gráfica, nós temos exatamente esta perspectiva. Nós temos exatamente a intenção de fazer N previsões. E estas previsões é que nos permitem pensar um pensamento estatístico de virar e falar assim, bom, se eu tenho ainda um ciclo de 4 meses, o tomador de decisão irá fazer um conjunto de ações para mitigar o processo, para atenuar os resultados, e aí é onde entra a matemática na percepção de fazer previsões, na percepção de obter informações e ações para as devidas correções. A mesma coisa num projeto de engenharia, quando a gente pensa, por exemplo, de esforços físicos, de etc. Então, eu tenho um elemento, um vínculo, e eu quero analisar o esforço dele, até que ponto ele aguenta determinada pressão. A partir daí, nós fazemos um gráfico e conseguimos analisar o comportamento disso. Bom, se eu então tenho isso, significa dizer que eu tenho um pico máximo, existe esse máximo, se existe um máximo, olha, eu consigo agora obter um conjunto de informações. Quais são essas informações? Essas informações são dados que eu consigo tirar de forma analítica da minha equação. Tá? Então, uma parte a partir de cálculos, mas boa parte puramente analítico. Então, quer dizer, eu simplesmente leio a função e dali eu já tiro essas informações. Exemplo, na equação de segundo grau. Quando eu olho a equação de segundo grau, a primeira coisa a analisar é o coeficiente. O coeficiente A, que é o coeficiente que acompanha x². Então, eu tenho a equação de segundo grau em qual constituição dele? Ax² mais bx mais c igual a 0. A função ax² mais bx mais c. E aí eu simplesmente olho o coeficiente A e analiso o seu sinal. O sinal vai me dar a informação da concavidade. Então, se o sinal do coeficiente A for negativo, isso implica em dizer que a concavidade será para baixo. Ou seja, eu tenho uma função crescente até determinado ponto e decrescente a partir daquele ponto. Então, ele vai até um determinado ponto que a gente chama de máximo local. Tá? Isso implica em dizer que eu tenho o A, quando eu tiver o A menor que 0, eu tenho o máximo é o pico da minha curva. Ele sobe até aquele ponto e depois ele declina. A mesma coisa, de forma análoga, quando eu penso no coeficiente A positivo. Se o coeficiente A é positivo, isso implica então em dizer para a gente que a concavidade será para cima. Ou seja, a minha curva ela é descendente até determinado ponto e a partir daquele ponto ela será crescente. Este ponto chamado de mínimo, em função de quê? De que o A ele é maior que 0. Então, quando o A é maior que 0, ou seja, positivo, eu tenho um mínimo local. A partir daí eu já tiro alguma informação. Então, quer dizer, se eu estou pensando, por exemplo, no caso de uma crise em que a função ela é crescente, eu posso afirmar com certeza que essa crise irá passar, porque ela atinge um máximo e ela declina depois. Se eu estou pensando, por exemplo, em algum prejuízo, alguma perda, e essa função ela é decrescente, o início dela é decrescente, eu posso afirmar com certeza que eu tenho um mínimo local, ou seja, que ele vai voltar a crescer. A partir destas informações, a gente já consegue fazer a primeira previsão. Depois, olhando o gráfico, se eu tenho então, só por olhar o gráfico, eu posso afirmar que eu tenho a concavidade dele para baixo. Se a concavidade dele para baixo, isso implica então em dizer que eu tenho um máximo, existe um máximo, um pico, e este pico, a partir daí eu consigo tirar informações. Volto naquela questão da tomada de decisão. Tá?
E um detalhe é a ideia da análise para a construção, que significa dizer que esta função tem o coeficiente A menor que zero. Bom, perfeito? Menor que zero a gente entende por negativo. Bom, continuando. Agora eu analiso o coeficiente C, o termo independente. O termo independente é aquele elemento que intercepta o eixo Y no plano cartesiano. Então, se eu tenho a função e eu quero fazer o esboço, eu obtive o coeficiente A, já sei a concavidade. Analiso o coeficiente C e já sei o ponto de intersecção no eixo cartesiano. Se é o ponto de intersecção no eixo cartesiano, então implica em dizer que eu terei um x igual a zero e terei um valor para y. Exemplo, eu tenho esta função, x² menos 1 igual a zero. Quando isso significa dizer que o meu coeficiente C é menos 1. Tudo bem? Então eu traço o gráfico, ou o esboço, porque eu não estou falando ainda do gráfico, é só o esboço do plano cartesiano. E eu consigo enxergar que se o meu coeficiente C é igual a menos 1, logo o ponto de intersecção será em menos 1. Então a curva passa por menos 1. Tudo bem? Ainda não sei se é o máximo ou mínimo, eu precisaria observar. Eu posso até dizer, depois vocês vão enxergar por que ele é o meu mínimo, tá? Mas a partir daqui eu já posso enxergar o ponto de intersecção. Na sequência, se eu enxergar que o meu coeficiente A é positivo, é maior que zero, isso implica então em dizer que a minha concavidade será para cima, tá? E eu tenho um mínimo local. Neste caso, coincidentemente, o meu mínimo local é o mesmo do ponto de intersecção, tá? Mas isso é uma coincidência. Matemática tem também muita coincidência. Nem sempre o mínimo local é o mesmo ponto de intersecção. São exceções. Bom, continuando. Ah, sim, importante, já falei, mas é bom ressaltar. Quando nós pensamos no traçado de um plano cartesiano, nós temos que pensar na coordenada cartesiana. E eu já comentei que esse seria o ponto cartesiano 0 e menos 1. Ou seja, quando x for igual a 0, y igual a menos 1. Que é o que a gente tem ali na representação dele. Bom, na sequência, então, nós agora olhamos a análise da função. A análise da equação, agora eu preciso obter as raízes. As raízes vocês conseguem ver no vídeo anterior como é que se calcula. Nós usamos Bhaskara para o cálculo dele. Então o que nós fazemos? Nós pegamos as raízes e interpretamos como sendo os elementos que interceptam o eixo cartesiano x. Então, se eu tenho o plano cartesiano xy, o elemento que intercepta o eixo x são as raízes. E aí daí eu já tiro outra informação. Olha lá, em termos de coordenada cartesiana, eu terei um valor para x e o valor para y será igual a zero. Então, quando y é igual a zero, x é igual a um determinado valor. Ainda no exemplo dessa nossa equação, eu tenho x² igual a x² menos 1 igual a zero. Calculo essa raiz, certo? Então, se eu calcular esta raiz, eu tenho o meu traçado. Se eu calcular essa raiz, eu tenho o coeficiente, o termo independente igual a menos 1. Então, eu coloco ele no meu plano. Eu sei que a concavidade é para cima, porque o meu A é maior que zero. Isso implica em dizer que eu tenho um mínimo local. E eu calculando as raízes, se eu pegar aqui usando Bhaskara, ou fatorando, ou aplicando aquela técnica de isolar o coeficiente, eu vou ter duas raízes, mais 1 e menos 1. Tendo essas duas raízes, essas raízes são os pontos que interceptam o eixo cartesiano x, ou seja, menos 1 e 1 sobre o eixo x. E o par ordenado
Par ordenado, então, o gráfico passa por esta curva e os pares ordenados do ponto de inflexão. Neste caso, que é a intersecção, 0 e menos 1. Então, quando x igual a 0, y igual a menos 1. Menos 1 e 0 para a primeira raiz, seguindo da esquerda para a direita. E 1 e 0 também para a segunda raiz. Observa, importante notar isto, tá? Quando nós temos a intersecção no eixo y, x é igual a 0. A intersecção no eixo x, y é igual a 0. Isso aqui facilita demais a nossa análise e interpretação na construção do gráfico. Bom, o terceiro elemento, até agora o que nós vimos? Nós traçamos um eixo, calculamos as raízes. Uma vez calculadas as raízes, eu coloco as raízes sobre o eixo, analiso o coeficiente que intercepta o eixo y, o coeficiente c, coloco ele sobre o eixo. Depois, uma vez feito isso, eu observo a minha concavidade. Olhando a minha concavidade, o meu coeficiente A é positivo, a concavidade é para cima e eu tenho um mínimo local. Notem uma coisa importante agora aqui nesse gráfico que eu expus aqui. Esse gráfico, toda a função de segundo grau é simétrica. Simétrica a partir do vértice. Então nós chamamos de vértice o chamado mínimo local ou máximo local. E se é simétrica a partir desse ponto, desse vértice, se vocês observarem aqui o coeficiente, o termo independente, C, ele não está simétrico em relação às raízes. Então eu posso já afirmar com certeza que ele não é o meu termo independente. A curva, então, ela não vai passar pelos 3 pontos, mas de forma simétrica. Tá? Então, se eu quero analisar apenas esses 3 pontos, eu não preciso calcular um vértice. Entretanto, para o esboço do gráfico da função, eu preciso calcular o vértice. Então, eu tenho que olhar essa característica. Toda função de segundo grau, ela é simétrica no vértice. O que significa dizer? Que ela tem o mesmo comportamento à esquerda e à direita do vértice. Bom, sendo então isto fato, eu preciso calcular esse vértice. Como é que eu calculo o vértice? Lembrando das minhas coordenadas. As minhas coordenadas elas são sempre as mesmas em termos de constantes. Eu olho o meu mínimo local. Este mínimo local, então, é o meu ponto de inflexão, o vértice do ponto de inflexão. E ele é dado por uma expressão matemática. Então, eu posso calcular usando uma fórmula igual calculamos Bhaskara, igual calculamos uma série de coisas na matemática. Então, a coordenada cartesiana do vértice, ele é dado por um x em relação ao vértice e um y em relação ao vértice. Essa coordenada nós podemos obter com as seguintes equações. Para o x do vértice, menos b sobre 2 vezes o a. Então, olha lá, voltei nos coeficientes. Coeficiente b e coeficiente a da equação. E y no vértice, menos delta sobre 4 vezes o a. Então, agora eu tendo calculado o delta da equação, substituo nessa expressão. Ok? Joia. Exemplo. Eu tenho esta equação. Esboce o gráfico da representação que representa a equação x² mais 2x menos 8 igual a 0. Primeira coisa a fazer é o quê? Eu preciso calcular as raízes da equação. Ok? Então, calculo as raízes. Segundo, analiticamente, olha só, já não é mais cálculo. Analiticamente, eu verifico o ponto de intersecção no eixo y. Depois, analiso a concavidade. Se eu estou num projeto, exemplo,
Se eu estou desenvolvendo um projeto de circuito elétrico, muitas vezes só essas informações já são suficientes. Se eu estou fazendo uma previsão estatística com pouca precisão, querendo apenas ter uma ideia sobre o assunto, essas informações são suficientes. Se eu preciso de informações mais precisas, aí eu preciso calcular o vértice. O vértice, a partir daquelas equações, calculo, aí eu tenho todas as informações para esboçar o gráfico da equação. Então, depois que eu calculei tudo isso, eu vou para o plano de flexão, no plano cartesiano, e construo o gráfico. Detalhe, sempre que você for construir um gráfico, é importante observar os limites. Ou seja, quando eu fiz o plano, as raízes estarão representadas? Ok. As coordenadas do ponto de inflexão estarão representadas? Ok, do vértice. Sendo esses elementos gráficos representados dentro do meu eixo cartesiano, excelente. Eu posso desenhar um eixo cartesiano altamente simétrico, exemplo, de menos 10 a 10 no eixo x, de menos 10 a 10 no eixo y. Entretanto, eu também posso desenhar conforme as coordenadas. O ideal é que eu faça análise dessas coordenadas, tá? Então, vamos à prática. Eu tenho aquela equação, certo? Eu calculo a minha equação. Agora, neste momento, inclusive, nós vamos começar a chamar de função. E por que isso, Marcos? Bom, se nós estamos pensando na representação gráfica de uma equação, a interpretação, o vocabulário mais adequado é chamá-la de função, porque eu estou olhando ela para inúmeros pontos, para inúmeros valores em que ela será válida dentro daquele comportamento. Então, se eu penso em termos de equação, não que o vocabulário está errado, muitas vezes eu estou pensando só nas raízes. Mas não é o caso. Na verdade, eu quero olhar todo o comportamento, como é que ela está se comportando em inúmeros instantes. Quantos são? Dentro dos limites. Pego então a minha equação e chamo de função. Então eu escrevo f de x igual x² menos 2x igual a 0, que era a equação que nós tínhamos. Igualo a função a 0. Então quer dizer, se eu digo que f de x é igual a 0, aí eu voltei na ideia da equação. Olha só, existe uma ordem que a gente estuda, né? A gente estuda primeiro a equação, depois função. Mas quando estamos estudando a resolução de uma equação do segundo grau, por exemplo, na verdade nós estamos nos preparando para entender que ela é uma função, ou seja, existe um valor f de x ou y que varia conforme eu vario os valores de x. Tá? Quando eu digo que esse valor é igual a 0, f de x é igual a 0, eu estou transformando a função em uma equação para resolver achar as suas raízes. E aí, transformá-la numa equação igual a 0, eu estou achando apenas as raízes. Entretanto, ela tem um comportamento não só naqueles pontos. Vamos ver. Uma vez feito isso, então, o que eu faço? Eu pego a minha equação, calculo as raízes. Como é que eu calculo? Eu coleto os coeficientes, certo? Coeficiente A é o termo que acompanha x², coeficiente B é o termo que acompanha x, e o termo independente é o coeficiente C, menos 8. Uma vez que eu peguei esses três carinhas, eu substituo, no nosso caso, nós estamos falando por Bhaskara, então substituo no cálculo de delta. Ou seja, no lugar de B eu coloco 2. Então vai ficar 2 ao quadrado.
No lugar de A na equação, eu coloco 1. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes C. No lugar de C, eu coloco menos 8. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Joia. Agora, eu procedo com o cálculo aritmético. Então, meu delta será igual a 2 ao quadrado, 4. Regrinha de sinais na multiplicação. Então, menos do 4 vezes mais do 1, menos. Depois, resultado negativo, menos vezes menos 8, sinal, menos com menos, mais. E agora faço o produto dos algarismos. Lembrando, quando se fala em produto, você faz, se for fazer passo a passo, primeiro os sinais, depois os algarismos. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Joia. Então, o meu delta será 4 mais 32, 36. Calculei meu delta. Daqui eu tiro uma série de informações, como, por exemplo, eu tenho 2 raízes reais, isso, mas agora significa que eu tenho 2 pontos que interceptam o meu eixo cartesiano x, né? Então, eu tenho 2 raízes. E aí, a partir daqui, o que eu faço? Eu dou sequência nessa solução, ou seja, eu vou agora calcular o restante da minha função. Então, eu calculo as raízes, propriamente dito, usando a fórmula de... Bom, então, para o cálculo da equação de segundo grau, nós usamos Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, nós precisamos dos coeficientes. Então, pegamos o coeficiente A, B e C, que nós já tínhamos levantado. Pegamos o delta, que foi calculado anteriormente, e aí nós vamos à aplicação da fórmula. Ou seja, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Substituo os coeficientes. Aqui um detalhe importante que eu já falei, mas é sempre importante a gente observar. Quando nós vamos substituir um termo literal por um termo numérico, sempre coloquem os parênteses. Por quê? Para evitar o erro com sinal. Então, no lugar de B eu coloco 2, no lugar de delta 36, no lugar de A 1. Joia. A partir daqui agora eu tenho condições para calcular as duas raízes. De onde vem por que duas raízes? Porque eu tenho um valor de delta e a solução para a raiz será as suas soluções positiva e negativa. Então, eu vou ter primeira raiz para x', nós chamamos de x', x1, tanto faz. X', faço regrinhas de sinal, então, menos com mais, menos 2, mais raiz quadrada de 36, 6, sobre 2 vezes 1, 2. Agora, procedo à diferença, menos 2 mais 6, 4, sobre 2, resultado, 2. Joia. Importante a gente notar agora uma coisa aqui. Nós estamos fazendo o esboço de um gráfico. Se estamos fazendo o esboço de um gráfico, nós não podemos esquecer que isto será um ponto cartesiano. E quando nós calculamos por Bhaskara, nós igualamos a zero. Ou seja, falamos que f de x ou y é igual a zero. Se calculamos, então, para quando y é igual a zero, nós podemos afirmar que para y igual a zero, x igual a 2. Ou seja, o par cartesiano x', ou da primeira coordenada, será 2 e 0. Joia. Temos o ponto. É importante a gente ir verificando os pontos, porque essas são as informações que nós vamos usar no esboço do gráfico. Calculamos a segunda raiz. X duas linhas será igual. Procedimento idêntico. Menos 2. Agora o resultado negativo da raiz de 36. Então, menos raiz quadrada de 36, 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Procedemos o cálculo. Menos 2, menos 6, menos 8. Dividido por 2. Resultado, menos 4. Anotamos o par ordenado.
Então, nosso par ordenado aqui para y igual a 0, x será igual a menos 4, ou seja, a coordenada, o par ordenado x duas linhas será menos 4 e 0. Joia? Fizemos o cálculo da equação de segundo grau, das raízes da equação de segundo grau. Já observamos o coeficiente c, certo? E já sabemos as raízes. Então, agora, analiticamente falando, nós conseguimos... não tínhamos observado ainda o coeficiente c, então vamos lá. O coeficiente c é o termo independente, o termo que acompanha o termo que não está acompanhado de nenhum termo literal, então basta enxergar que c é igual a menos 8. Com esta informação, eu posso afirmar que para x igual a 0, y igual a menos 8. Então já tenho uma terceira coordenada que vai me permitir achar as raízes. As raízes não, fazer o esboço do gráfico. As raízes calculamos com Bhaskara. Terceiro passo, analisar a concavidade. Se caso eu não precisar do esboço, se eu não precisar dos vértices, eu faço a análise da concavidade, que aí é olhar o coeficiente A é igual a 1, logo A é maior que 0, portanto a concavidade é para cima. Tudo bem? Ou seja, eu tenho um mínimo local. Importante. Agora, vamos ao quarto passo. O quarto passo é calcular o vértice. Se eu for fazer o gráfico, eu preciso calcular esses pontos. Se eu for analisar apenas o comportamento, eu já poderia ter feito um esboço sem identificar essa coordenada. No caso do gráfico propriamente dito, eu preciso fazê-lo. Então, calculo usando essas equações. Então, para x do vértice, eu vou ter menos b sobre 2 vezes o a, y do vértice menos delta sobre 4 vezes o a. Basta substituir os coeficientes. Então, para a igual a 1, b igual a 2, c igual a menos 8 e delta igual a 36, eu pego essas informações e substituo nas fórmulas. Então, vai ficar x do vértice menos b sobre 2a, substituo b por 2, o resultado, substituo a por 1, resultado igual a menos 1. 2 dividido por 2, 1. Então, menos 1. Mesma coisa para o y do vértice. O delta eu já calculei anteriormente para fins de calcular a equação de Bhaskara. Então, eu substituo delta por 36, a por 1, procedo o cálculo. Menos 36 dividido por 4 igual a menos 9. Joia. Tenho as duas coordenadas. Então, quer dizer, eu tenho os dois pontos, então eu tenho a coordenada. Então, para x igual a menos 1, y igual a menos 9. Ou seja, a coordenada do vértice será menos 1 e 9. Bom, reparem que se a gente está fazendo isso no caderno, isso tudo a gente está seguindo uma sequência. Para chegarmos até aqui, nós seguimos os seguintes procedimentos. Nós pegamos a nossa função, nossa equação, e chamamos ela de função. Igualamos a 0 para calcular as raízes. Então aqui nós calculamos as coordenadas. Neste momento eu recomendo que vocês construam uma tabela. Então construam uma tabela para os pontos que foram calculados até agora. Então nós temos valores de x e valores de y, que a função f de x também é y. No eixo cartesiano nós costumamos usar chamar o eixo de y, que são os valores para os quais nós calculamos os valores de x. Nós calculamos as coordenadas. Então, quando calculamos as raízes, achamos as coordenadas. x1 é x' e x duas linhas, que é 2 e 0. Então, para x igual a 2, y igual a 0. Para x igual a menos 4, y igual a 0. Por que 0? Porque nós igualamos a função ou a equação a 0. Depois, colocamos na mesma tabela agora as coordenadas
da intersecção com o eixo y. Então, quando x igual a 0, y igual a menos 8. Então, x igual a 0, y igual a menos 8. Colocamos também a coordenada do vértice. Então, a coordenada do vértice, quando calculamos pela fórmula, quando x igual a menos 1, y igual a menos 9. Joia, fizemos essa tabelinha. Com essa tabelinha auxiliar, facilita para a gente enxergar os limites. Então, o menor x possível aqui é menos 4 e o maior é 2. Então, o eixo cartesiano x tem que compreender menos 4 e 2. A mesma coisa para y. O menor y possível é menos 9 e o maior é 0. Então, o eixo cartesiano tem que compreender, o eixo cartesiano y tem que compreender menos 4 e 0. Joia. Traço, então, o plano cartesiano. A intersecção do plano dos dois eixos está em 0. Eu escolhi, para que compreendesse o eixo x, menos 4 e 2, eu escolhi colocar o eixo entre menos 5 e 5. Então, eu faço dentro de uma escala a separação dos pontos. Lembrando que essa escala tem que ser a mesma, então se eu usar centímetros é centímetros, decímetros é decímetros, é sempre a mesma escala para o eixo x e para o eixo y. Depois que eu separei isso em escala, eu marco esses pontos. Então, quer dizer, eu marquei no eixo x de menos 5 a 5, no eixo y de menos 9 a 3. Marcando desta forma, eu estou com todos os pontos compreendidos nos intervalos. Agora eu vou marcar esses pontos. Então, eu marco esses pontos no plano cartesiano. Então, a primeira raiz é 2 e 0. Então, quer dizer, quando x igual a 2, y igual a 0. Ou seja, o ponto será marcado sobre o eixo x. Então, eu marco esse ponto, 2 e 0, em x. Depois, mesma coisa para a outra raiz. Quando x igual a menos 4, y igual a 0. Então, eu marco o ponto menos 4 e 0, que ele vai ficar sobre o eixo x, porque o y é 0. Marco agora a coordenada da intersecção sobre o eixo y. Então, isso implica em dizer que quando x igual a 0, y igual a menos 8. Marco este ponto. E agora a coordenada do vértice. A coordenada do vértice não está exatamente sobre o eixo. Então, eu preciso usar uma régua, traçar uma reta que passa por x. Então, quer dizer, quando x igual a menos 1, y igual a menos 9. Então, uma reta que passa por menos 1 em x, paralela ao eixo y. Depois, uma outra reta que passa por menos 9 em y, paralela a x. Traçadas essas duas retas, a intersecção dessas duas retas é o ponto do vértice. Então, marco o ponto do vértice, menos 1 e menos 9. Joia. Agora, anotem aqui, toda a equação do segundo grau é simétrica. Então, se ela é simétrica, a partir do vértice, isso implica em dizer que ela vai formar uma curva passando por esses pontos. Eu recomendo, neste momento, observar mais outros pontos. Então, quer dizer, uma vez que nós fizemos isso, agora vocês devem olhar sobre o eixo cartesiano x, quais são os pontos que nós não tomamos para o cálculo. Os pontos seriam menos 3, menos 2 e 1. Eu calculo, então, o valor numérico de y, substituindo no lugar de x menos 3, menos 2 e 1, para calcular os correspondentes valores. Então, eu substituo nisso, ou seja, eu completo a tabela com mais 3 pontos a serem colocados. E aí, no lugar de x da função, eu substituo por menos 3. E aí a expressão vai ficar y igual menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 8. Faço o cálculo numérico disso, o resultado menos 5. Então, o outro ponto cartesiano é menos 3 e menos 5.
traço a reta seguindo os mesmos procedimentos anteriores. Então, quer dizer, uma reta que passa por menos 3 em x, paralela ao eixo y. Depois, uma reta que passa por menos 5 em y, paralela ao eixo x. A intersecção dessas duas retas é o ponto cartesiano. Então, marco o ponto cartesiano menos 3 e menos 5. Faço agora para menos 2, sigo o mesmo procedimento. Neste momento eu sugiro o seguinte, faça uma pausa no vídeo, tente fazer para verificar se você entendeu, depois você retorna ao vídeo para fazer a correção. Supondo que você fez, vamos à correção. Então quer dizer, agora eu vou substituir no lugar de x, menos 2. Então, para x igual a menos 2, eu substituo na equação, que vai ficar y igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 8. Fazendo o cálculo numérico disso, o resultado é menos 8. Então, traço as retas que passam pelos pontos. Então, uma reta que passa em x em menos 2, paralela ao eixo y. Depois, uma reta que passa por menos 8 em y, que paralela a x. A intersecção entre essas duas retas é o ponto cartesiano, menos 2, menos 8. Joia. O último ponto, calculo para x igual a 1. Então, substituo na equação y igual a 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 8. Então, substituo no lugar de x 1, o valor numérico disso será menos 5. Calculado o ponto cartesiano, então agora eu sigo o procedimento de marcação. Traço uma reta passando por 1 em x, paralela ao eixo y. Depois, uma reta passando em menos 5 em y, paralela ao eixo x. Essa reta já está até marcada, já está até passada, porque nós já traçamos ela em outro ponto. Marcamos o ponto cartesiano 1 e menos 5. Nota que eles ficaram espelhados a partir do vértice. Ficou bonitinho, então agora eu consigo traçar a curva que passa por esses pontos. Então quer dizer, por que nós marcamos esses pontos intermediários? Para deixá-lo esteticamente mais adequado, mais correspondente de fato à curva. Então eu traço uma reta vindo do infinito e indo até o infinito. Então ela sai lá do infinito, passa pelo ponto menos 4 e 0, pelo ponto menos 3 e menos 5, pelo ponto menos 2, menos 8, até o último ponto, 2 e 0. A curva então está traçada, bonitinho. Este é o gráfico da equação de segundo grau. Ok, gente? Joia? Bom, agora a sugestão. Recomendo que vocês, seguindo esses passos, esses procedimentos, construam os exercícios que estão na descrição do vídeo. Nesses exercícios vocês vão poder experimentar, fazer todos esses passos e depois façam a correção dos exercícios para verificar se estão corretos. Na próxima aula nós faremos mais alguns exemplos para que a gente possa consolidar esse conhecimento. Ok? Joia, bons estudos e até a próxima aula.